Olá, produtor e produtora rural. Estamos começando mais um episódio do Café com os Agrônomos, o seu podcast sobre inovações na agricultura, dia a dia no campo, boas práticas agrícolas, né? E hoje eu, Leonardo Aceituno, agrônomo aqui da Solo Rico, Natan Voltarelli, agrônomo também aqui do Grupo Solo Rico, vamos passar para vocês aí algumas informações para tentar ajudar no dia a dia, no manejo, né? Bem-vindo, Natan, tudo bom? Tudo bem, e você, Leonardo? Tudo bem. Hoje, então, a gente vai trazer para você, pessoal, os 5 principais erros que devem ser evitados ou pelo menos mitigados no momento de uma aplicação, né, no momento de uma utilização de produtos, sejam defensivos, sejam também fertilizantes, enfim. Em geral, porque a gente entende que a gente precisa conseguir colocar um rendimento junto com uma aplicação, porque o ideal a gente sabe que é muito difícil de ser seguido. Certo. Então, nisso a gente pode mitigar alguns erros, né, Leonardo? É isso. O que a gente conseguir tomar cuidado com relação à aplicação foliar, além da gente conseguir ter uma aplicação melhor, a gente consegue reduzir também custo operacional, custo com o produto, né? Exato, evitar problemas, né? Exato. E quando a gente faz uma aplicação, a gente quer que a gente obtenha quase 100% de aproveitamento, de resultado, e isso aí é Primordial para conseguir ter um bom resultado. Exatamente. E dos cuidados que a gente precisa tomar é principalmente no horário de aplicação, né? Esse é muito importante, né, Leonardo? Porque assim, o que pode acontecer? Se a gente for fazer uma aplicação, o horário, o que vai interferir, né? Se é dia ou é noite, então basicamente tem a luminosidade. Que pro operador isso é muito bom para ele conseguir ver, às vezes tem um tronco, às vezes tem alguma coisa que pode danificar um equipamento. E o principal disso daí seria com relação à parte de temperatura, né, Léo? E também por conta da evaporação do produto, né? Quando a gente aplica lá na folha no horário meio-dia, 1 da tarde, que o sol está a pico, a gente acaba tendo a evaporação do produto que está na folha. Exato. Não dá tempo dela absorver 100% daquilo que está ali. E muitas vezes acontece de acabar queimando, né? Que o pessoal fala, pô, usei o produto aqui e queimou. Por conta disso, a água ela evapora, vai ficar só o sais, vai ficar só o produto, que isso às vezes pode causar, né, uma fitotoxicidade, algum tipo de problema, né? Exatamente. Um outro cuidado que a gente precisa ter com relação aí à aplicação foliar é a gente prestar atenção na compatibilidade dos produtos, né? Então, quando a gente vai preparar uma calda, a gente precisa antes fazer uma pré-mistura, igual a gente comentou num episódio anterior, né? Para, primeiramente, você ver ali no balde se aquela calda ela tem compatibilidade, se ela consegue se tornar homogênea, né? Para fazer essa aplicação. Tá? Então, assim, a compatibilidade também é importante. Para você não perder uma calda. Às vezes tem um produtor que ele tem um trator lá de 600 litros, 2.000 litros, né? E vai utilizar, se não fez essa pré-calda antes, não fez essa pré-mistura, a gente tem um problema muito sério, que às vezes você vai perder ali alguns milhares de reais por conta de alguma coisinha que a gente conseguia ter feito numa Tupperware lá de sorvete e teria dado certo para a gente não ter esse tipo de problema, né? Mas, Léo, voltando um pouquinho com relação à parte lá das horários de aplicação, o que você recomenda para o produtor que está escutando agora a gente lá? Como que a gente faria esse tipo de aplicação? O que são os melhores horários? Certo. A gente sabe que é mais fácil falar do que fazer. Então, a gente pega ali algumas áreas maiores, que precisa ser trabalhado ali praticamente quase que o dia inteiro, né? Mas o horário ideal de a gente fazer essa aplicação são nos horários mais frescos do dia, tá? Então, a gente evitaria, teoricamente, os horários entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que são os horários que, teoricamente, está mais quente. O sol está a pico, está diretamente batendo na planta. Então, sempre pela parte da manhã e finalzinho da tarde é o melhor horário de se fazer essa aplicação foliar. E como você bem mencionou, né, Léo? Às vezes a gente tem grandes produtores que trabalham 3 turnos. Então, não tem como ele esperar ter esses momentos. E aí, para a gente mitigar esses danos, o que ele pode estar utilizando? Como que ele pode trabalhar com isso? Exatamente. A gente pode trabalhar, se a gente for pensar na evaporação, por exemplo, da gota, com um produto umectante. Exato. Então, esse produto umectante, qual que é a função dele? Ele vai reduzir, né, tentar evitar a evaporação na folha ali. Então, a gente vai conseguir manter aquela calda mais tempo em cima da folha. Enquanto a folha vai absorvendo aquele produto, seja ele sistêmico, de contato, que for ali, né? Exatamente. E dá o resultado pro produtor, exato. Então a gente tem que trabalhar com produtos que venham a ajudar a gente. Porque foi igual você falou, é muito mais fácil falar do que fazer. Exato. E a gente sabe que a realidade do produtor é uma realidade muito complicada e a gente precisa ir adaptando. E hoje a gente tem tecnologias para isso, né? A gente tem produtos que a gente pode utilizar para realmente mitigar isso. Exatamente. Então, dos principais problemas que a gente começou a falar, né? Primeiro vem a questão de temperatura, o horário, que a gente tem ali um produto para se trabalhar, que é um produto umectante.
Sim. Na hora de compatibilidade de cauda, também a gente fazer uma pré-diluição antes, aonde não tem nenhum custo extra para o produtor, né? Ele vai usar ali alguns ml, algumas gramas de produto para saber se é compatível ou não. E o que mais, Léo, que o pessoal pode estar utilizando? Ó, não tem custo e é rápido fazer isso. Exato. Gente, você fez a mistura, É. espera 10 minutinhos, porque às vezes alguma reação demora um pouquinho. Não vai atrapalhar o cronograma do dia de aplicação horário, não. Exatamente. Vale a pena fazer. Muito tá? válido você ter falado, Léo. Uma coisa que impacta também um pouco na aplicação foliar, um pouco não, tem uma influência bem considerável ali, seria com relação ao pH da água. Né? Então a gente sabe que em algumas regiões, dependendo de onde é extraída essa água, né, que é captada essa água, a gente acaba tendo águas mais duras, que a gente fala, com pH maior, né? Isso onde vai ter também, né? às vezes, sais, né? Tem algum íon de cálcio, algo assim, que também pode influenciar. Exatamente. Então isso daí vai influenciar de que maneira para o produtor, né? Quando a gente vai usar alguns tipos de defensivos e também fertilizantes foliares, a gente tem um problema que seria o quê? Para ativar aquela molécula, para aquele nutriente estar melhor disponível para a planta, ele tem um pH ideal. Exato. E às vezes a gente quer fazer esse rendimento, quer fazer essa compatibilidade, e aí a gente vai acabar diminuindo a eficiência de um e melhorando a eficiência de outro. Tá? Isso acaba acontecendo. Existem produtos hoje no mercado que trabalham sequestrando íons que tem na cauda para não ter esse tipo de problema. Querendo ou não, também entra um pouquinho na parte de compatibilidade, mas o principal é fazer o que você falou, a gente regular esse pH. Porque se a gente for trabalhar, por exemplo, com um herbicida, existem herbicidas que a gente sabe que precisam de um pH mais reduzido. Não posso trabalhar com um pH lá 6, 6,5, que é levemente ácido. Às vezes tem que estar num pH 3,5, 3, né? Para ativar de fato aquela molécula e ela funcionar. Exato. E hoje a gente tem um produto, né, que é específico para isso. Para reduzir esse pH, para você poder trabalhar com essas caudas que exigem, né, precisam aí de um pH mais baixo, né? E um outro fator que influencia, eu acho que esse talvez um dos mais importantes que influenciaria na adubação foliar, é questão de dosagem, né, Nathan? Então, assim, o mais não é melhor, tá? Isso vai influenciar diretamente no resultado, na sanidade da sua planta, né? Exato. Então, se a gente vai falar, por exemplo, assim, se eu vou no médico, o médico ele me dá uma receita para eu utilizar um determinado medicamento, a gente tem que seguir o que o médico falou, porque ele estudou para isso, né? Então, se às vezes o agrônomo dá uma receita, ele dá ali para utilizar tantos quilos de um boro, tantos quilos de um zinco, isso significa que é o que a planta está necessitada no momento. E às vezes o mais causa problema. Além do investimento ser maior, você vai causar um desequilíbrio nutricional dentro da própria planta. Exato, você pode vir a queimar a tua lavoura inteira por conta de uma fito que pode causar ali. Com certeza, e além disso também, né? Não só falando de fertilizante foliar, falando defensivo também. Sim. Se a gente tem a bula do produto, é onde ele mostra a eficácia dele, né? Foram estudos para conseguir mostrar aquilo. Então a gente sempre seguia a recomendação do fabricante. O fabricante ele vai saber te posicionar da melhor maneira possível. Como que eu vou utilizar esse produto? Pode usar nesse horário, dessa maneira, junto com esse tipo de produto. Porque a gente sabe que vai potencializar os resultados, né? Certo. Exatamente. Então, isso antes de fazer qualquer tipo de aplicação, consulte o seu agrônomo, converse com uma pessoa que você comprou o produto, para você fazer a aplicação correta. Exato, não é uma pessoa de confiança, porque se você já está fazendo esse tipo de investimento, conversar não tem nenhum custo a mais, né? Você vai conseguir extrair a maior quantidade de informação e utilizar da melhor maneira possível os produtos. Perfeito. E são alguns cuidados que não exigem muito trabalho, não te fazem perder tempo, não te fazem gastar dinheiro. É algo que tem que estar na rotina do produtor, né? E ele já sabe, vocês já sabem disso, você já trabalhando dessa maneira. É bom a gente só reforçar realmente, porque a gente sabe que o dia a dia a gente planeja e às vezes sai fora um pouquinho do planejado. Então é muito importante sempre estar em contato com o seu consultor, é muito importante sempre estar conversando para a gente conseguir mitigar esses problemas e às vezes até resolver mesmo de uma maneira total, uma maneira geral, né? Perfeito, bacana, tá? E sempre que tiverem qualquer tipo de problema, pode acionar a gente também fica à disposição para ajudar você, né, produtor? Porque a gente sabe que muitas vezes falta algum tipo de auxílio, né? Às vezes fica naquela dúvida e a gente está aqui sempre para dar uma ligada para a gente conseguir te auxiliar em tudo que a gente puder. Exato. E na dúvida, espera para aplicar o produto. Porque aí se você errar uma dosagem, aplicação, você pode ter um prejuízo muito grande, maior. Né? Então procura um auxílio antes de fazer essa aplicação, tá? Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações para sempre que a gente passar ali alguma notícia, alguma informação que seja importante para vocês recebam ali em primeira mão, tá bom?
Muito obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima.